Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Daniel de Ciências, né? Estamos com mais uma aula e hoje a gente vai estar dando continuidade no estudo das misturas. Na última aula a gente viu, né, quais as classificações que a gente poderia estar classificando em homogêneas e heterogêneas. Hoje a gente vai estar vendo, né, como que podemos separar essas substâncias da mistura, né? Então a gente tem que relembrar, né, um pouquinho do quais que eram essas misturas. Ahn, A separação dessas substâncias, pessoal, vai depender de alguns fatores também, né, como o tipo de mistura, densidade das substâncias, temperatura e solubilidade de alguns elementos. Quais métodos de separação nós podemos utilizar para as misturas homogêneas? Lembrando, pessoal, que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam, né, uma única fase, né, ou seja, a gente não consegue distinguir aonde que está cada substância, né? Então apresenta uma única fase, né? Então, quando você mistura, por exemplo, né, o sal na água, então vai formar uma mistura homogênea. Você não consegue distinguir aonde está cada substância. Então vamos lá analisar os métodos de separação. O primeiro método de separação, pessoal, é a vaporização. Eu vou só ler aqui rapidinho. Conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura até que o líquido evapore. Ou seja, né, a água, né, ou a substância, ela vai evaporar, né, permanecendo a, permanecendo a outra substância no recipiente, né, ou em algum local. Né, por exemplo, né, o sal do mar. Né, para poder retirar o sal do mar, então é colocado em um local, né? Essa água vai vaporizando, né? Evaporando, até permanecer somente o sal, né? Então formamos aqueles grandes montes de sal, né? Então essa água ela vai evaporar, né? Ahn, Na vaporização, pessoal, como a gente está vendo aqui, ela pode ser classificada como evaporação quando ocorre um processo lento, né? Ou até mesmo pode ser chamada de ebulição. Ebulição, no caso, é quando a água é aquecida, né, a altas temperaturas. Então o processo é mais rápido, né? Então a gente chama de ebulição, enquanto que essa evaporação. E temos também, pessoal, uma outra classificação que vamos pensar num exemplo. Tem uma panela quente e você pinga somente uma gota de água. Né? O que, que vai acontecer? Essa água, né, rapidamente ela vai evaporar, né, ao entrar em contato com a panela quente. Esse processo a gente vai chamar de calefação. Né? Então, quando a água entra em contato com a superfície quente e ela evapora, né, quase que instantaneamente, então é chamado de calefação. Né? Então, é uma subclassificação, né, da vaporização. Né? Mas os três estão relacionados com a vaporização de uma das substâncias. Destilação simples, né? Então ela vai ser utilizada para separar substâncias sólidas de substâncias líquidas, né? Através de pontos de ebulição, ou seja, né? Então uma das substâncias, né? Ela vai evaporar primeiro do que a outra. Se a gente pegar, por exemplo, né? O sal e a água, né? Então ela vai evaporar primeiramente, né? E ficar somente, né, a água no outro recipiente. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, um exemplo de destilação. A água é aquecida em um recipiente, né? Então esse vapor sobe a alta temperatura. Ao passar por esse tubo chamado condensador, apresenta uma temperatura mais fria, né? Então porque ela é revestida por água, né? Então a água vai condensar esse vapor. Assim, né, esse vapor que está caindo vai ser o vapor da água, ficando somente o sal no recipiente, né? Ou até mesmo, pessoal, na substâncias que apresentam pontos de ebulição diferentes, né? Uma que evapora primeiro que a outra, a gente vai estar utilizando esse processo de destilação. Temos também a destilação fracionada, né? É o mesmo processo que a gente viu anteriormente, né? Porém, vai ter mais substâncias derivadas, né? Então, enquanto a destilação simples, né, ela vai separar somente uma substância, né?
A fracionada não, vai separar várias substâncias, né, a partir de uma. É o processo que a gente tem como exemplo, né, o petróleo. Então a gente tem o petróleo, ele vai ser aquecido, né, e passa pelo processo de destilação fracionada. Então vai ser fracionado em outras substâncias, porque cada uma possui um ponto de ebulição diferente, né? Se você observar aqui, a gente tem aqui então a 20 graus, né, o que vai evaporar primeiro vai ser o butano, né, ou propano. Depois, a 150 graus, a gasolina. E em 200 graus, querosene. 300 graus, diesel. 370, óleo combustível, né? E o restante que sobrar no recipiente, né, no local, vai ser a pinche. Né? Então, todas elas são substâncias derivadas, né, a partir de uma única substância, separadas devido aos diferentes pontos de ebulição. Né? Então, lembrando que quem não se recorda, ebulição, né, é o ponto em que uma substância, né, ela passa para a fase de vaporização, de vapor. Né? Então, por exemplo, a água, né? A água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus. Então, quando a água chega em 100 graus Celsius, né, ela vai evaporar, né, passando para o estado gasoso. Então é assim, né? Então, na destilação fracionada, cada vez que a substância evapora, né, ela é captada a outro recipiente. Assim a gente consegue separar diversas substâncias a partir de uma única mistura, né? Temos também os métodos de separação de misturas heterogêneas, que são aquelas que possuem mais de uma fase. Então aqui a gente consegue identificar onde estão cada uma das substâncias, né? Então vamos só seguir aqui. Centrifugação. O método de centrifugação, né, ele vai ser utilizado para separar substâncias que apresentam densidades diferentes. Então, um exemplo que a gente tem aqui é a roupa, por exemplo. Né? Então, tem a máquina, ela centrifuga, né, e vai separar o que? A roupa da água. Então, a água ela vai ser eliminada, ficando somente a roupa. No caso, quando uma pessoa faz um exame de sangue, né, o que acontece? É colocado em um recipiente, né, os tubos de ensaio com o sangue, né, que é esse vidrinho aqui, e ele vai girar a uma alta velocidade. Conforme ele girar, pessoal, o que vai acontecer? O sangue, né, ele é uma mistura. É uma mistura que, se a gente for analisar no microscópio, uma mistura heterogênea. Né? Por mais que a gente visualize somente a coloração vermelha, quando a gente analisa em microscópio, o sangue vai ter uma característica heterogênea. Então é composto por plaquetas, hemácias, né, glóbulos vermelhos, brancos e o plasma sanguíneo. Então, quando o sangue passa pelo processo de centrifugação, né, o que acontece? A parte sólida, composta pelas plaquetas, hemácias, vai ficar mais ao fundo do recipiente, enquanto que o plasma, que é composto pela parte líquida, vai ficar mais acima, né, que aqui está em amarelo. Então, em amarelo o plasma, em vermelho os componentes do sangue. Então, os componentes eles são mais densos, né? Então, eles vão ficar mais ao fundo do recipiente, enquanto que o menos denso, que é o plasma sanguíneo, vai ficar mais acima. Né? Assim funciona o método de centrifugação. Né? Então ele vai separar devido a diferenças de densidade. Né? Então, seguindo aqui, pessoal, a gente vai ter outro método de separação, né? Que é a filtração. No método de filtração, o que vai acontecer? Ele vai separar as substâncias sólidas das substâncias líquidas, né, através de uma barreira. No caso, quando a gente coa café, o que acontece? Né? As partículas do café vão ficar retidas no coador, enquanto que a parte líquida vai passar pela peneira, né, pelo coador. Então, vai filtrar através desse filtro, né, o coador. Então, esse é um exemplo de filtração. Então, ele vai reter as partículas maiores e a parte líquida, né, que vai passar e vai ficar abaixo do filtro, no caso. Então, é o exemplo que a gente tem é o filtro de barro, né? Então, eles vão reter as partículas, né, sólidas e ficando somente a água, né, na parte de baixo do filtro.
Então, método de filtração. Outro método que a gente tem, pessoal, é a decantação. A decantação, ela vai separar as diferentes substâncias, né, a partir da densidade, né? Então, quando você, por exemplo, tem lá uma lama, né? Você pegou aquela lama lá do poço, né, da poça de água, o que vai acontecer? Após um certo período, o que vai acontecer? A parte sólida, né, ela vai ficar mais ao fundo do copo, né? Então, barro, né, terra, partículas sólidas vão ficar na parte do fundo do recipiente, enquanto que a parte líquida, né, da água vai ficar acima, né? Então, esse é o processo de decantação. Outro método que a gente vai estar utilizando, né, é a dissolução fracionada. Dissolução, pessoal, significa que uma das substâncias, né, vão ser dissolvidas em água, né? Então, por exemplo, um copo de areia, sal e areia, né? Então, o que vai acontecer? Para me separar esse sal da areia, eu vou ter que adicionar a água. Essa água, ela vai dissolver o sal. Assim, eu vou conseguir separar, né, a parte líquida da areia, né? Então, aí depois eu vou estar utilizando o segundo método para poder separar a água do sal, né? Então, essa vai ser a dissolução fracionada, né? Então, aqui o exemplo, sal e óleo, né? O sal não se mistura com óleo, então eu tenho que adicionar a água no recipiente, a água vai diluir o sal e acima vai ficar o óleo, né? Então, depois eu vou ter que utilizar outro método para poder separar a água do sal, né? Então, essa é a dissolução fracionada. Temos também a separação magnética, né? Como o próprio nome já diz, né? Então, vai utilizar o magnetismo, né? Então, espécies de ímãs, né? Então, eles vão atrair as partículas de ferro, né? Então, vai separar assim, né, os grãos de areia do grão de ferro ou de outros locais, né? Alguns locais também utilizam para poder separar objetos metálicos, né, de outros objetos, como por exemplo lixões, né? Então, passa um grande ímã, ele vai pegar as partes metálicas, né, separando das partes de outros materiais, né? Então, essa é a separação magnética. Temos também a ventilação, né? Então, ela vai utilizar o vento, né, para separar esses componentes, né? Então, quando a pessoa sopra, passa para palhas de arroz, né, cascas, né? Então, esse é um método de separação que até mesmo as grandes máquinas, né, de colheitadeiras, elas utilizam a ventilação, né? Tanto que na hora da colheita já separa grãos, né, da casca, porque lá dentro, né, tem uma espécie de ventilador, né, que vai separar essas cascas, né? Então, quando já passa pela máquina, já tem essa separação, né? Então, já facilita, né, o trabalho também. Temos também a levigação, né? A levigação é utilizada principalmente, né, por garimpeiros, né? Então, o que que eles fazem? Eles pegam a água, né, e passam na mistura, né? Dessa forma, né, os objetos mais densos vão ficar no fundo do recipiente, né, como metais, né, e outras substâncias mais densas, e enquanto que a água vai carregar o restante, né? O exemplo que a gente tem é os mineradores, né? Então eles faziam isso, né? Então a terra com outros componentes menos densos eram levados pela água, enquanto que o mais denso, né, que é ouro e outros metais, ficavam mais ao fundo do recipiente, né? Então esse é o método de levigação. Temos também, né, a peneiração, né? Essa aqui é mais tranquila, né, porque vocês conhecem no dia a dia. A peneiração, então, vai utilizar uma espécie de peneira, então vai separar as partículas de acordo com o seu tamanho, né? Dependendo também da espessura da peneira, né? Então, partículas maiores ficam retidas, né? Enquanto que as menores passam, né, pela peneira, né? Então, essa peneiração. E temos também, pessoal, né, a catação, como o próprio nome já diz, então vai catar, vai selecionar as partículas, né, as partes sólidas de acordo com, né, a sua preferência. Então, é um serviço geralmente manual, né? Ou pode ser também feito por máquinas. Então, ele vai selecionar as partículas de acordo com o seu tamanho. Tanto que em locais que tem coleta seletiva, né, eles podem estar realizando, né, o método de separação através da catação. Então, vai separar plásticos de alumínios, né? E vão ser selecionados, né, manualmente.
Pessoal, então foi isso na nossa aula de hoje, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem aqui no nossa plataforma. E não esqueçam de responder a atividade que estará sendo postada, né? Junto com a nossa videoaula, beleza? Até a próxima aula.